Search Engine Optimization, também conhecido como SEO, é um processo com regras, algumas delas conhecidas de como é que os motores de pesquisa funcionam, e com base nessa informação, construir um plano para melhorar a visibilidade dos ativos digitais de uma marca. Olá, o meu nome é Frederico Carvalho e preparei um conteúdo prático com passos acionáveis para profissionais de marketing, gestores e empresários, de forma a atingir resultados excepcionais na área digital. Neste áudio vou falar sobre, e para começar, percebemos quantos sites existem no mundo, porque é que isso é importante para o tema principal deste áudio, que é como aparecer na primeira página da Google, e aqui vou-vos falar de 4 métodos. Método número 1 tem a ver com os resultados orgânicos do Google. Método número 2 tem a ver com o Featured Snippets ou as caixas de resposta. Método 3, Google local. E o método 4, sites de terceiros. Vou finalizar com as 3 prioridades de SEO para uma marca. Ok, quantos sites existem no mundo? No início da internet, da World Wide Web, em 1992, havia sensivelmente 15 mil sites online. De acordo com o Internet Live Stats, existem atualmente mais de 1,86 mil milhões de sites online, a maioria deles completamente inconscientes dos seus erros de SEO. De acordo com um estudo da TechJury, calcula-se que 1,5 mil milhões de sites não são atualizados. Então, só relembrar, hoje são estimados que existem 1,86 mil milhões de sites, 1,5 mil deles não são atualizados, sendo tecnicamente considerados como inativos. Há um gráfico que eu publiquei num artigo que diz respeito aqui a este áudio, que é como aparecer na primeira página da Google, as 3 prioridades de SEO, e nesse gráfico eu mostro aquilo que foi a evolução desde a criação da internet. Então, só por curiosidade, em 2010 eram 200 milhões de sites. 2015, 800 milhões de sites. 2021, 1,86 mil milhões. Portanto, houve aqui um pico brutal de 2015 para 2021. É só uma curiosidade. Ok, o que é que nós temos que reter? Que para executar uma estratégia de SEO é importante ter pelo menos uma compreensão básica de como é que os motores de pesquisa funcionam. Os algoritmos de pesquisa são forçados a confiar em centenas de fatores para determinar a relevância de um pedaço de conteúdo. Os motores de pesquisa têm algoritmos para compreender exatamente aquilo que o utilizador quer. Então, é o casamento da informação com os algoritmos que resulta numa página de pesquisa respondendo satisfatoriamente às intenções do utilizador. E há outra coisa aqui que é importante, que é realçar que é cada vez mais a tendência dos resultados que dão respostas únicas, como caixas de conhecimento e os snippets em destaque. Por exemplo, experimentem na Google, vão a google.pt se quiserem, e coloquem na barra de pesquisa o seguinte, vou ditar, se quiserem experimentar, ok? Porque o que é um snippet? O que é isto? O que é estas caixas de conhecimento? Pronto. Então, na barra de pesquisa da Google, colocam SEO, portanto SEO, 3 grandes prioridades. Vou repetir, SEO, 3 grandes prioridades. Tem que estar assim escrito, SEO, 3 grandes prioridades. E o que vai acontecer é que vocês vão ver o meu artigo em primeiro lugar, pelo menos à altura que estou a gravar este áudio, e aparece o título, depois aparece a descrição, e por baixo vão aparecer 2 drop-down menus. Portanto, vão aparecer 2 perguntas que têm as respostas já pré-definidas, e se vocês clicarem em cima dessa pergunta, aparece logo a resposta. Quais são as perguntas? Quantos sites existem no mundo? E se clicarem aparece a resposta. E a segunda pergunta é como aparecer na primeira página da Google. Se clicarem aparece a resposta. Portanto, qual é que é aqui o contexto? É que é um complemento visual para quem está a pesquisar e à procura de informação. E isso é sempre útil porque ocupa mais espaço na barra de pesquisa e é um ativo para a notoriedade da vossa marca, propaganda sim, que tem valor educacional. Mas isto no fundo é só para mostrar, não sei se fizeram a experiência ou não, mas é só para mostrar que existem centenas de fatores que os motores de pesquisa utilizam para compreender a consulta do utilizador. E a relevância de uma página web é o que leva às táticas e melhores práticas que são comumente adotadas por todos os profissionais de SEO. Ah, mas Frederico, os fatores de SEO são segredos?
Bom, na verdade há muitos fatores que não são segredos, porque a Google, a Bing e outros motores de pesquisa são bastante transparentes sobre o que constitui uma melhor prática. Muitos deles até têm as regras, e vocês vão encontrar esses links neste artigo que eu escrevi no blog, como aparecer na primeira página da Google, e as especificidades inerentes. Mas vamos falar daqui, eles não metem tudo transparente, não é? Porque senão também pedem o valor que é o segredo do negócio. Mas há aqui o seguinte: embora as especificidades de como implementar uma tática possam ser contestadas, refiro-me aqui a alguns profissionais de SEO, mas há aqui também linhas em que todos estão de acordo. Todos estão de acordo, por exemplo, que as páginas devem conter conteúdos e não apenas imagens, devem conter conteúdos que utilizem palavras estreitamente alinhadas com o que o utilizador possa procurar numa consulta. Então, neste campo, é importante reforçar que SEO é simplesmente a ideia de otimizar para melhorar as perspectivas de visibilidade de um site. Os detalhes granulares de como e onde o conteúdo precisa de ser utilizado, aí variam consoante a indústria, o país, o motor de pesquisa e, claro, o aconselhamento profissional. Mas Frederico, mas afinal, como é que eu vou aparecer na primeira página da Google? Há mais do que uma forma de lucrar com o destaque da marca numa página de pesquisa da Google e aumentar a visibilidade da marca. A Google, no fundo, vai avaliar a intenção em cada pesquisa e apresenta os resultados que o considerar mais apropriados com base no comportamento anterior do utilizador. Então há quatro formas, que são aquelas mais comuns para aparecer na primeira página da Google. Primeiro, resultados orgânicos no Google. É aquilo que eu considero método 1. Depois, featured snippets ou as caixas de resposta, que eu falei ainda há bocadinho, é aquilo que eu considero o nosso método 2. Depois, o Google local, que é aquilo que eu considero o método 3. E sites de terceiros, método 4. Se me derem liberdade para tal, eu vou aqui explorar estes 4 métodos, cada um tranquilamente, de forma resumida aqui em áudio. Então, vamos falar primeiro sobre os resultados orgânicos no Google, que é o método 1 de todos, aquilo que eu considero o mais importante. Então, os resultados normais, orgânicos, naturais, tudo isto são nomenclaturas para explicar que eu não vou pagar, eu não quero pagar, eu quero otimizar a marca para aparecer na primeira página da Google, quanto mais para cima, isto é, quanto mais nas posições superiores, melhor. Então, estes resultados ditos normais, orgânicos, naturais, de pesquisa na Google, são os que aparecem pela página sem sinais de anúncio. Portanto, não há lá nenhum destaque, nenhuma palavrinha que diz anúncios. Por exemplo, se vocês forem à Google e colocarem SMS online tudo junto, que é uma das empresas que eu tenho, aparece não só anúncio, portanto, se tudo estiver a correr bem, aparece lá no primeiro resultado o anúncio, não costuma ser o mesmo, mas pronto, isto pode haver aqui variações. Portanto, eu estou a pagar à Google Ads para que a minha marca apareça em primeiro lugar, mas está lá escrito uma linha que diz anúncio, e o primeiro resultado orgânico de quem pesquisa SMS online, tudo junto, é a marca que eu represento, smsonline.pt. Portanto, isto para explicar o quê? O orgânico é aquilo que não tem esta designação de anúncio. E aqui é importante falarmos sobre a quantidade de tráfego que se obtém no ranking da Google, que naturalmente depende, obviamente, da posição que estamos a alcançar nesta área. Qual área? A área do resultado orgânico, do resultado natural. De acordo com o estudo, a taxa de cliques, e este estudo, já agora, só para reforçar aqui, é da Advanced Web Ranking. Eles dizem o seguinte: a primeira posição do ranking da Google, portanto, quem está aqui no topo da Google no resultado orgânico, pode ter 37,9% de todos os cliques que são feitos. Portanto, 37,9% de todos os cliques que são feitos por pessoas que procuram por essa palavra-chave. O ranking na posição 2 traz, sensivelmente, de acordo com este estudo, 18,47% do tráfego. Então, quando se chega à página 2, portanto já não estamos a falar de quem aparece na primeira posição, já não estamos a falar de quem aparece na segunda posição, já estamos a falar que na posição 2, portanto, na página 2, portanto, já passámos 10 resultados, 10, 12 resultados, o estudo mostra que quem aparece no topo da página 2 capta apenas 1
1,86% de todos os cliques de quem pesquisou. Portanto, as recompensas para a marca que aparece no topo das pesquisas são desproporcionadas. Aliás, eu até posso dizer, são desproporcionadamente altas. É como se o vencedor de uma corrida olímpica dos 100 metros recebesse uma parte desproporcionada das recompensas em comparação com a pessoa que vem em segundo lugar. Porque a primeira, que está no topo orgânico, recebe 37,9 e a segunda já recebe 18,47. Portanto, quem vem em segundo lugar, quem está como segundo classificado, é a pessoa mais rápida, mas nem por isso recebe uma proporção do tráfego. Portanto, isto é uma coisa que também eu quero chamar aqui a atenção, que um dos erros mais comuns de SEO é a complacência. Aqueles que percebem que os seus sites estão na primeira página, mas não na primeira posição. Aqueles que percebem que estão na primeira página, mas não na primeira posição. Porquê? Assumem que há pouco a ganhar se concentrarem em aumentar ainda mais a sua classificação. Portanto, estatisticamente, ser persistente é bom. No fundo, ser persistente para atingir o primeiro lugar vale a pena. Ok, vamos então abordar o método 2 e estes próximos são mais curtos. Portanto, o método 2, só para relembrar, é a tal Feature Snippets, as caixas de resposta. Esta é a segunda forma gratuita. A segunda forma gratuita de aparecer na Google é através do Feature Snippets. Então, no fundo, como eu expliquei há pouco, são pequenos pedaços de texto que são exibidos na Google acima de todos os outros resultados orgânicos da página. Temos existem vários formatos. Por exemplo, nas caixas de resposta, como são mostrados acima de todos os resultados regulares, são frequentemente referidos como resultados de posição 0. Eu deixei no artigo do meu blog uma imagem que mostra os resultados de pesquisa naquilo que é as caixas de resposta. Se quiserem experimentar, basta colocar o que é marketing e vai logo aparecer essas caixas de resposta que aparecem no topo dos resultados orgânicos. Portanto, e é frequente que apareça uma moldura, as pessoas também perguntam. Portanto, este é o tipo de classificação na posição superior que pode ser através da descrição do site, mas tem muito a ver com aquilo que ocupa no espaço de ecrã. Portanto, como ocupa um espaço de ecrã, aumenta a probabilidade de alguém interessado clicar para visitar o site. Podem ver os exemplos depois no artigo do blog. Mas eu quero partilhar aqui algumas lições importantes, algumas coisas a fixar no que diz respeito à otimização do conteúdo para Feature Snippets. Por exemplo, certificarmos de que o conteúdo já está entre os 5 primeiros resultados. Tem que estar bem classificado para a consulta de pesquisa ser direcionada, fundamentalmente na primeira página de resultados, ok? Portanto, resumir a pergunta e ter uma melhor resposta. Não é colocar 10 parágrafos. É uma coisa sucinta, ok? Portanto, pergunta e resposta de uma forma que corresponda ao trecho em destaque atual. E esta é uma oportunidade real, porque se não for o primeiro, pode ir à boleia dos resultados mais fortes com melhor conteúdo. Outra coisa, certificarmos de que o conteúdo corresponde ao tipo de snippet em destaque, porque, como eu disse, há vários tipos de snippets. Eu estou aqui a destacar 2, não só a caixa de resposta, como também as chamadas FAQs. Mas isto é muito importante porque está relacionado com uma determinada consulta. Também existe o How To, também é um outro tipo de snippet, portanto, tudo coisas que nós temos que avaliar. Se nós estamos a direcionar o formato de um parágrafo, tenha um parágrafo de aproximadamente 40 a 50 palavras que inclua a pergunta e a resposta resumida. Se pretende ter uma lista ou tabela, coloque o seu conteúdo numa lista ou tabela, de preferência com alguma forma de incentivo ou call to action. E eu coloquei mais alguns exemplos no artigo do blog. Bom, uma das sugestões que vos queria dar é, por exemplo, se o vosso site está em WordPress, instalando o Yoast ou instalando o Rank Math, são dois plugins que eu valorizo, mas eu utilizo mais o Rank Math, Math de matemática, portanto M-A-T-H. Rank Math é um plugin que podem instalar no vosso site WordPress e quando instalam esse plugin têm a opção, ao escrever um artigo, é só escrever FAQ, portanto F-A-Q de Quá, portanto FAQ, e aparece lá a possibilidade de vocês inserirem estes tais snippets que são os mais fáceis de inserir, que é perguntas frequentes. Agora, imagina que escrevem um artigo. Está a escrever um artigo de 600 palavras, que são os mínimos olímpicos. Inseriram este snippet, que é um FAQ. E depois, o que é que acontece? Não chega a publicar e está feito. Não. Devem passar o URL no Google Search Console,
ou seja, solicitam uma indexação ou verificação daquele URL para garantir que a Google lê a informação que lá está e insere esse snippet em destaque diretamente na Google, ok? Portanto, eu usei aqui 2 exemplos, a caixa de resposta e os factos, que são coisas que vocês devem depois passar pelo Search Console, no fundo só para garantir que depois é indexado aos motores de pesquisa. O Google Search Console mostra as alterações de uma forma quase instantânea. É só uma questão de depois avaliar, mas só para deixar claro, não há garantias, ok? Isto requer uma análise da aparência e com alguns pequenos ajustes podemos gerar grandes resultados. Ok, método 3, que é o Google local. Então, se é uma empresa, neste momento acredito que já está muito ciente sobre aquilo que é o Google My Business, o Google Mais Negócio. E são pesquisas que são suscetíveis de ter uma intenção local. O melhor exemplo que eu posso dar aqui neste áudio é, se quiserem, abrem Google, colocam curso intensivo de marketing digital, e vão reparar que do lado direito aparecem fotografias minhas, um mapa e fotografias do meu escritório. Portanto, além de mostrar o mapa do lado esquerdo, também pode ter o seu negócio a aparecer como resultado legal no painel de conhecimento. Portanto, tenham este cuidado de garantir que têm a vossa marca registada no Google My Business e, eventualmente, alguns produtos estrela. Ok, estamos a aproximar-nos do fim. Método 4. Qual é que é o método 4? É sites de terceiros. Ok, então, finalmente, e isto aqui vale a pena mencionar, porque é estratégico, tem a ver com ser referenciado em sites de terceiros. Isto tem a ver com aparecer com conteúdo escrito, idealmente com um link, não é? Um link para gerar credibilidade, em outros sites. Então, por exemplo, eu escrevi um artigo para a Fábrica de Startups, para o Invoice Express, para o Igoi. Qual é que é o objetivo? É que esse conteúdo fomente, quando alguém pesquisa curso de marketing digital ou Frederico Carvalho, não só encontra conteúdos diretamente provenientes do meu site, como conteúdos provenientes de sites terceiros. Por exemplo, há um dos sites, que é o Tim Lewis, que tem melhores cursos de marketing digital. E eu, Frederico, tenho lá o meu curso de marketing digital referenciado. Então, isto só para dizer o seguinte: através de artigos de opinião publicados em ativos digitais de outras organizações, este tipo de estratégias de conteúdo são realizadas através de parcerias estratégicas. Pode ser também patrocinado, isto é, posso estar a pagar, não é? Para que o meu conteúdo apareça em determinados meios, mas o objetivo, seja através de parcerias estratégicas ou de conteúdos patrocinados, é facilitar que as pessoas encontrem a sua marca por uma via ou outra. Portanto, isto significa que através dos seus canais próprios da marca ou de terceiros, eles encontram sempre os seus produtos ou serviços, ok? Portanto, não só pode ser uma grande estratégia de credibilidade, como também pode ser apresentado em sites de outras pessoas. Eu quero aqui reforçar e vincar novamente, porque isto é uma estratégia poderosa para não só aumentar a classificação do seu próprio site, como também para ter mais visibilidade nos resultados de pesquisa, ok? Bom, quero só fechar aqui este tópico, dizer-vos que SEO não é uma arte oculta, ok? Quando os motores de pesquisa foram lançados pela primeira vez no mundo, eram essencialmente páginas amarelas, e ao mesmo tempo que os primeiros utilizadores na web eram infinitamente mais curiosos do que os leitores das páginas amarelas, os primeiros eram mais aptos a clicar em muitos resultados. Mas esta convergência de grandes números de utilizadores e o potencial de lucro que isto representava deu então origem ao SEO. E aqui é pensarmos um bocadinho no panorama de pesquisa atual, que é dominado pelo Google, que utiliza vastos recursos de inteligência artificial para neutralizar táticas ilegítimas que ganham visibilidade de pesquisa. Para quem não sabe, no mundo inteiro, a Google tem 92% de market share. O Bing tem 2%, 2,4%. Em Portugal, o Google tem 95% de market share e, em segundo lugar, o Bing tem 2,8%. Portanto, vocês podem ler mais informações no meu artigo de blog. Ainda há mais informação que eu partilho. Por exemplo, das prioridades de SEO. Eu exploro um bocadinho mais sobre este tópico da arte oculta do SEO. Mas eu queria aqui fechar com o seguinte: o Google utiliza mais de 200 fatores de classificação e não deve ficar intimidado ou paralisado com este número. Concentre-se
na minha opinião, em 3 fatores que são muito relevantes. E isto são 3 fatores independentemente do nicho. São 3 fatores para organizar a sua estrutura de ativos digitais. Vou aqui destacar 3 de 200 fatores de classificação existentes. Ora bem, quais são estes 3 grandes fatores? Ponto 1, arquitetura da informação. Ponto 2, conteúdo. Ponto 3, backlinks. Portanto, no artigo que eu escrevi, eu exploro em detalhe estes 3 fatores sobre as 3 prioridades. Portanto, eu exploro o que é mais relevante em relação à arquitetura da informação, ao conteúdo, aos backlinks, e também a uma pergunta que gera muito interesse, que é: quanto é que vale o SEO? Ou seja, o que é que ele representa financeiramente para uma empresa e, muito importante, na gestão de expectativas em relação a resultados. Então, se este tema é do seu interesse, visite o meu blog no site fredericocarvalho.pt e leia as minhas análises e artigos dedicados à área digital. Se quer evoluir o seu conhecimento mais rápido, veja oportunidades de formação em aulas.fredericocarvalho.pt. Invista em si, avance na carreira, continue a aprender. Obrigado.